Vamos lá, livro de 2 Samuel, capítulo 12. Glória a Jesus. Segunda Samuel, capítulo 12, louvado seja o nome do Senhor. Serei bem breve em nome de Jesus, mas eu creio que o Senhor vai falar, melhor dizendo, Ele só vai confirmar tudo aquilo que Deus já usou o pastor para poder falar com a igreja aqui nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segunda Samuel capítulo 12 diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vaca, mas o pobre não tinha nenhuma, senão um pequeno cordeiro que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou um cordeiro do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor, e em teu seio eu também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisa. Porque por desprezai a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para ti seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com a tua mulher perante o sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar, sobremaneira que aos inimigos do Senhor blasfeme, também os filhos que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Amém? Culto de família. E nessa noite eu gostaria de trazer uma reflexão para a minha vida e para a sua vida, a respeito da consequência do mal que nós poderemos levar para a nossa casa, para a nossa família e para os nossos entes queridos, para os nossos familiares, através do nosso comportamento, através da nossa atitude.
a partir de uma decisão errada, o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, ele pode ser mudado. Né? Como o pastor disse aqui, que tem pessoas que muitas das vezes dizem, uma vez salvo, sempre salvo. Não. Deus, ele te chama e ele tem honra para a sua vida. Mas a partir do momento que o homem toma uma decisão errada, Deus também muda o seu projeto que ele tinha para poder fazer na vida do homem. Assim como o pastor também, como eu falei que seria só uma confirmação, o pastor relatou no livro de Ezequiel, que Deus usa o profeta para dizer que quando ele o advertisse o homem mau do seu erro, e ele não retrocedesse, o homem, Deus não cobraria o sangue da vida daquele homem, mas cobraria da própria pessoa. Mas quando ele retrocedesse, né, ele seria também abençoado com bênção. Ou seja, Deus, ele promete algo para a minha vida e para a sua vida, mas se eu e você viemos retroceder no caminho e desviarmos do caminho do propósito de Deus, ele também não cumprirá aquilo que ele prometeu de cumprir na minha vida e na sua vida. E na casa de Davi não foi diferente. Deus, quando chamou Davi, Deus chamou Davi para firmar em Israel um propósito, que a casa de Davi reinasse para sempre. Só bastaria que Davi permanecesse na sua fidelidade, honrando a Deus, obedecendo os seus mandamentos. Observe que, se não me engano, aqui no versículo 12, a Bíblia vai dizer que Deus vai advertir Davi: porque deixaste de obedecer os meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Israel estava vivendo em guerra, estava passando os dias de guerras, né, com o povo, com os amonitas. E ali Davi se achou no direito de ficar em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os seus homens estavam em combate, guerreando, lutando ali nas guerras. Até que numa determinada tarde, a Bíblia vai dizer que Davi se levantou e chegou até o terraço do seu palácio, e o mesmo conseguiu avistar uma mulher se banhando, tomando banho. E a Bíblia vai dizer que essa mulher era muito bela, linda e formosa, porém era uma mulher casada. Louvado seja o nome do Senhor. Quem era o marido desta mulher? O marido desta mulher era um fiel soldado de Davi, por nome Urias. Urias era um homem que estava entre os 30 heróis de guerra. Era um homem fiel, honesto e obediente a Deus, temente. E Urias era casado com Betseba, a mulher da qual Davi olhou e a viu tomando banho. E quando ele viu, Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. E o mesmo perguntou e ficou sabendo que era Betseba, a mulher de Urias. E quando Davi ficou sabendo, ele disse: trazei-a para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a Bíblia vai dizer que essa mulher havia acabado de sair da sua purificação, havia passado os seus dias de purificação, ou seja, dos dias de menstruação que ela havia passado por aquele ciclo, e já havia passado por um tempo de purificação. Então, quando Davi se deitou com essa mulher, a Bíblia diz que agora ela concebeu, ela engravidou. E agora o que aconteceu foi que Davi agora queria ocultar o seu adultério. E agora como é que ele vai fazer para ocultar o seu adultério se o marido da mulher não está em casa? Há dias que ele está em campo de guerra, dormindo em tendas, dormindo no relento, enquanto Davi está no palácio, comendo, bebendo, dormindo. São aqueles dias que nós precisamos estar sempre guerreando, e muitas das vezes nós nos achamos no direito de repousar. A nossa luta, a nossa guerra, o nosso combate, ela nunca acaba. Enquanto Deus não nos chamar para a glória, eu e você precisamos continuar guerreando continuamente, diariamente, até sermos chamados
para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. E agora aquela mulher concebendo, Davi precisava ocultar o seu pecado. O que é que Davi vai fazer? A Bíblia diz que Davi, ele mandou chamar Urias do campo de batalha e vinha até ele. Urias, como servo obediente, veio. E a Bíblia vai dizer que agora Davi, ele conversa, procura saber de Urias como é que está indo a guerra, como é que está indo tudo lá. E agora ele prepara Urias para que Urias fosse para casa com sua esposa, porque ele deitando com sua esposa, o que aconteceria? Quando ele voltasse da guerra, a mulher simplesmente diria: estou grávida. De quem é o filho? De Urias. Quando foi que aconteceu? Naquele dia em que ele foi chamado, né? Que veio, saiu da guerra, foi para casa, repousou e ali acabou engravidando a sua esposa. Mas o que aconteceu foi totalmente diferente. Davi pensou que conhecia Urias, mas na verdade ele não conhecia. Porque quando a noite chegou, a Bíblia vai dizer que quando ele dispensa Urias que manda para casa, Urias vai se deitar com seus companheiros na porta do palácio e não foi para casa. No dia seguinte disseram a Davi: olha Davi, você mandou Urias para casa, mas ele não foi não, viu? É mesmo? Então manda dizer a Urias que é para ele permanecer aí por mais um dia aí, preciso falar com ele. Então Urias ficou. Quando foi a noite, a Bíblia diz que agora eles embriagaram a Davi, a Urias. Deram bastante vinho a Urias, ou seja, ele vai estar bastante alegre. Vou mandar ele para casa, e quando ele chegar em casa, o mesmo não vai resistir, e aí agora não tem mais para onde ele fugir. Era o pensamento de Davi. Mas agora o que acontece é que nesse mesmo dia Urias sai e vai para o quarto, mas não para o quarto da sua esposa. Ele vai ficar num quarto separado com quem? Com os seus soldados junto com ele, e vai dormir. Ou seja, para ele disse o seguinte: como é que eu posso ir para casa, me deitar com minha esposa, enquanto os meus companheiros de combate, de guerra, estão dormindo no relento, estão dormindo em tenda, e eu vou me alegrar com minha esposa? Não posso fazer isso. Davi ficou sabendo, então Davi disse: pronto, não tem outro jeito, não posso deixar que ele saiba daquilo que eu fiz. Então Davi vai escrever uma carta agora para o seu comandante Joabe, que está à frente, está no comando da batalha, e vai mandar pelas mãos de Urias para que ele leve e entregue a Joabe. O que Urias não sabia, que ele estaria levando a sua sentença de morte nas suas próprias mãos. E o mesmo levou, entregou a Joabe. Quando o mesmo viu, cumpriu a ordem de Davi, pegou Urias e o colocou aonde a guerra era mais forte. Colocou ele logo próximo aos muros. Quem estava próximo ao muro estava muito mais próximo para ser atingido. Por quê? Porque ali estava próximo dos flecheiros. Os flecheiros ficam do alto, então ali tanto a guerra embaixo como em cima fica mais fácil para que eles pudessem atingir quem está, o seu alvo que está embaixo. Então, batalha travada, o que acontece? Morreu alguns dos soldados de Israel, e entre eles também morreu Urias. Então agora Joabe também ele chama um dos seus soldados e envia um mensageiro até Davi. Vai lá, diga a Davi que assim está sucedendo a guerra, e que perdemos alguns soldados, e diga para ele: entre eles também morreu Urias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Davi ficou sabendo, a Bíblia vai dizer que a mulher de Urias, Betseba, ela chorou pelo luto, pela perca do seu marido. Louvado seja o nome do Senhor. E após passar os dias de luto, Davi tomou uma atitude: busca Betseba, me traz, porque a partir de agora ela será a minha mulher. Observe uma coisa, que a Bíblia vai dizer que Davi,
ele procurou saber quem era aquela mulher. Quando Davi cometeu um adultério, ele estava consciente que ele estava cometendo um adultério. Então muitas das vezes a pessoa comete, mas não sabia, mas está sabendo. Não é porque ele era rei, que tinha autoridade sobre o povo, que ele poderia fazer isso que ele fez, cometer tal ato. Outra coisa que me chamou a atenção, louvado seja o nome do Senhor, tanto por ele ter a consciência, e que muitas das vezes, eu já ouvi muitas pessoas usar como desculpa, é que porque estava bêbado, ele cometeu aquele ato, ele fez aquilo porque estava embriagado, foi porque eu estava assim, eu estava assado, foi por isso que fiz. Urias estava bêbado, mas mesmo assim, ele se desviou do seu propósito. O pecado na minha vida e na sua vida é questão de escolha, não é questão de fraqueza, é questão de escolha. É eu e você que escolhemos cometer o pecado. Por que uma escolha? Porque eu e você já fomos advertidos de que aquilo é errado. E por que o homem faz? Conscientemente, assim como Davi, conscientemente mandou chamar a mulher de Urias. Não foi simplesmente, ele vai até aquela mulher para mim, não. Ele mandou saber quem era primeiro. E mesmo sabendo, não se conteve. Ele assumiu os riscos. Depois de uns dias, ela manda dizer: olha, estou grávida. Ele agora vai querer ocultar o seu pecado. E a Bíblia vai dizer que se passou um ano após o menino já ter nascido, a Bíblia diz que agora Natã vai bater na sua porta. Quem era Natã? Um profeta, homem destemido. Assim como Davi mandou matar Urias, ele também poderia matar Natã. Mas eu quero te dizer que profeta que é profeta, ele não vai temer a homem nenhum. E Natã chega na casa de Davi e vai contar a Davi uma pequena parábola, dizendo: meu rei, havia 2 homens em uma cidade, e um deles era um homem muito rico, do qual tinha muitas ovelhas e também tinha muitas vacas, muito gado. E chegou-lhe um viajante em sua casa, e ele, tendo muitas ovelhas no seu pasto, ele decidiu tomar a única ovelhinha, o único cordeirinho do homem pobre. E aquele cordeirinho para aquele homem pobre, ele comprou ela muito pequena, cuidou dela, comia do seu prato, bebia no seu copo, dormia no seu mesmo quarto, estava ali cuidando, tratava com muito amor. E ele foi lá e mandou pegar essa única ovelhinha que aquele homem pobre tinha, a única, e fez um guisado e cozinhou para o viajante que chegou na sua casa. A Bíblia vai dizer que agora, quando Davi ouviu tais palavras, se enfureceu de grande ira no seu coração, e ele disse: eu juro pelo Senhor que este homem é digno de morte. Aí entra Natã, louvado seja o nome do Senhor. Meu rei, esse homem és tu, que tendo muitas mulheres em seu palácio, ao seu dispor, pegou a única mulher do teu servo Urias, homem temente, obediente a Deus. O Senhor tinha várias ao seu dispor, tinha todas a que o Senhor quisesse, mas o Senhor pegou a única mulher que ele tinha, que ele amava, e que como se não fosse o bastante, ainda mandou matá-lo. Tu és esse homem, ó rei. Davi baixa a cabeça
reconhece que realmente estava errado. E agora Natan olha para ele e diz assim: olha, Davi, mas também o Senhor fez passar essa maldade, e tu não vai morrer. Mas mas uma coisa eu venho te dizer, Davi: a espada não sairá da tua casa, e o menino não vai viver. Esse menino vai morrer. E a Bíblia diz que o menino adoeceu. E após o menino adoecer, a Bíblia diz que Davi vai jejuar e orar a Deus 7 dias orando e jejuando. Os seus servos estavam tanto preocupados com Davi, porque ele não comia, havia tirado suas vestes reais, ele estava verdadeiramente se humilhando perante o Senhor, para que Deus pudesse retroceder daquilo que ele havia dito que faria com a criança. Ao término do 7º dia, a criança morreu, e os seus servos ficaram com medo de falar a Davi o que tinha acontecido. E Davi agora ouve eles falando em voz um tom muito mais baixo do que o que eles estavam conversando antes. Então chamou a atenção dele e diz: vem cá, a criança morreu. Disseram para Davi: a criança morreu. Porque eles temiam falar para Davi que a criança havia morrido. Por quê? Porque se a criança estava apenas doente, o homem não estava nem comendo nem bebendo. Imagine saber depois que a criança havia morrido, como é que ele não ia ficar? Esse era o medo dos seus servos. Mas aí quando ele ficou sabendo, ele teve uma atitude totalmente diferente. Saiu da consagração, saiu do jejum, foi se banhar, botou as suas vestes, sentou na mesa, comeu e bebeu. Chamou mais uma vez a atenção dos seus criados. Como é que pode? O menino estava doente, esse homem jejuou, não comeu nem bebeu. Agora o menino morreu, em vez dele estar planteando, ele está comendo, está bebendo, como se estivesse se alegrando com o que aconteceu. E aí questionaram a ele, e ele disse: olha, quando o menino estava doente, eu estava orando e jejuando, porque eu tinha esperança que Deus retrocedesse do mal que ele falou que faria. Mas agora que ele morreu, não tenho mais por que estar jejuando e nem orando. Acabou. Eu posso ir até ele ali, mas ele não vai poder mais voltar até a mim. Daí eu meditei nessa palavra, porque tem muitas das vezes que você ora, você jejua, você chora na presença de Deus, para que Deus faça algo na tua vida, mas Ele não faz, e você precisa entender a vontade de Deus, que a vontade de Deus não é a tua. Se Ele quiser fazer, Ele faz, mas se Ele disse que não vai fazer, Ele não faz. E muitas das vezes o homem não entende. Primeira consequência de Davi, e a Bíblia fala para mim e para você, que o pecado que nós cometemos no corpo, é no corpo que eu e você vamos nos pagar. Talvez se Davi morresse naquele dia que Natan chegou para profetizar, trazer a profecia de Deus para a sua vida, trazer a descoberta do seu pecado que ele havia encoberto por um tempo, ele não iria sofrer o tanto que ele sofreu. Porque primeiro perdeu o primeiro filho, depois ele vai perder mais um filho, que o próprio filho matou. Davi chegou a perder a 3 filhos, dentro da sua própria casa. Davi chegou a ter uma filha violentada pelo próprio irmão. A guerra, a espada estava dentro da casa de Davi, por consequência do seu pecado. E o que eu quero chamar a tua atenção nessa noite aqui, é para a consequência do pecado, na minha vida e na sua vida, dentro da sua família. Porque muitas das vezes, tem coisas que podem não acontecer com você, mas vai acontecer com seu filho, vai acontecer com sua filha, por conta da sua escolha errada.
Então hoje, a consequência de bênção dentro do seu lar pode ser provida por você, assim como também a consequência de maldição também pode vir através da minha vida e da sua vida, através da minha e das suas escolhas. Temos que saber fazer as escolhas certas, uma vez que eu e você fomos chamados para obedecer a Deus. Por que fomos chamados? Porque outrora você não conhecia, outrora você não entendia, você não tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas uma vez que você chegou e fez uma aliança com Cristo, da qual os seus ouvidos se abriram, do qual os seus olhos se abriram para a palavra de Deus, do qual você hoje tem o conhecimento pleno do bem e do mal, você e eu precisamos viver uma vida de prática do bem. Não podemos mais voltar atrás para praticar o mal, porque se eu e você retroceder para praticar o mal, infelizmente teremos consequências graves na minha vida e na sua. Talvez você vai chorar amargamente por coisas que vai acontecer na sua vida, e quem sabe você diz: por que isso está acontecendo comigo? Eu sou homem de Deus, eu tenho orado, eu tenho jejuado. Quem sabe a pessoa olha assim, pastor Luiz, e diz assim: pô, mas é um grande homem de Deus, por que não tem acontecido? Por que tem passado por tudo isso? E muitas das vezes o homem não entende que as consequências do pecado que ele cometeu lá atrás vai vir sobre a sua vida. Tem pecados no seu tempo de ignorâncias que você não vai sofrer consequência a partir do momento que você verdadeiramente se arrepende, mas tem outros que virão consequências. E acima de tudo, diante disso tudo que aconteceu com Davi, o que precisa acontecer comigo e com você é um arrependimento sincero. Quando Davi escreveu o Salmo 51, ele está se declarando para Deus, reconhecendo a sua culpa, reconhecendo o seu pecado e pedindo a Deus para que não se afastasse da sua presença, para que não retirasse dele o seu espírito, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, sabe quando? No dia em que Samuel chegou na sua casa e deitou o óleo sobre a sua cabeça. A partir daquele dia o Espírito de Deus esteve com Davi e não saiu. E naquele dia que Samuel foi embora, a Bíblia diz que Davi voltou lá para cuidar das malhadas do seu pai, foi cuidar das ovelhas. Davi não foi logo para o palácio, não. Um tempo se passou muitos anos, até se cumprir a promessa de Davi se tornar rei de Israel. E agora o que é que acontece? Deus vai dizer para Davi, no capítulo 8 de 2 Samuel, Deus vai levar o profeta Natã até a casa de Davi. Para quê? Para poder advertir da onde Deus estava tirando e qual eram os seus propósitos na vida dele, de firmar um concerto com ele ali sobre Israel, para que ele permanecesse, para que os seus filhos permanecessem reinando. Quando Davi veio cometer este pecado, Davi tinha cerca de 50 anos de idade. Ou seja, muitas das vezes o tempo vai passando e o meu e o seu adversário vai estudando uma forma, vai buscando uma falha na minha vida e na sua vida, para poder te derrubar, para que ele possa acabar com o projeto de Deus na sua vida. É por isso que, independente do tempo que você está caminhando na presença de Deus, você não pode um minuto sequer parar de vigiar. Você precisa manter-se vigilante, porque no momento que nós nos acharmos mais confortável, é que o meu e o seu adversário, ele vai vir contra a minha vida e contra a sua vida, para nos atacar, para nos destruir. Observe Davi, ele era para estar na guerra, não era para estar em casa não. Davi era homem de guerra. É quando muitas das vezes é um exemplo, um único exemplo que eu vou citar aqui, é dia de culto, meu amado.
A única coisa que te impediu chegar na igreja, sabe o que foi? Você mesmo, a sua preguiça, a sua falta de prazer de estar na presença de Deus. E aí você fica dispenso em casa, sabe? O adversário começa a buscar uma estratégia para até mesmo fazer com que você fique todos os dias em casa. Você perca o prazer de estar na casa do Senhor. Uma coisa que eu costumo dizer: o tempo que você vem para a igreja, esse tempo é o tempo de Deus. Não é seu tempo para Deus, não, é o tempo de Deus. Estou falando de tempo, de você, sabe? É o momento de Deus na minha vida. O seu tempo que você tira do seu para Deus é quando você está em casa, que você tira um tempo para buscar a Deus. É o tempo que você tira para orar, que você tira para jejuar, que você tira para poder estudar a palavra de Deus. Mas quando você está aqui, é por isso que você precisa abrir mão de tudo, esquecer tudo, para poder estar concentrado em simplesmente adorar a Deus, para que você não venha para a igreja e fique aqui com o seu pensamento voando para outros lugares e outras coisas. Assim como o pastor citou aqui, eu recitei muitas coisas aqui, mas se eu perguntar a algumas pessoas aqui, não vão saber nem mesmo me dizer um versículo de todos que eu li aqui. Por quê? É certo que você não vai gravar todos que ele falou, mas com certeza vai ter um que vai te chamar a atenção. Vai ter um daqueles que ele leu que vai te chamar a atenção, que precisa. Mas quando isso acontece? Quando você está ligado, quando você está atento naquilo que está saindo daqui para lá. Se você ficar despercebido, se você ficar desatento, infelizmente tudo aquilo que vai ser de bom, o teu adversário começa a colher, porque o seu pensamento está longe do que está acontecendo aqui, está concentrado em outras coisas, quem sabe até mesmo no problema. O seu problema pode vir com você até aqui, mas quando você chegar aqui, que você se ajoelhar, entrega ele nas mãos de Deus e sabe, esquece ele lá e adora, se envolve na presença de Deus. É por isso que muitas das vezes as pessoas vêm até a igreja e dizem assim: já não sinto mais a presença de Deus, porque vem desapercebido, desapercebida, sabe? Quando ele sentia, seria aquele tempo que ele vinha e ficava ligado o tempo todo, mas agora sabe por que não sente mais? Porque vem para o culto por vir, e fica desapercebido, desapercebida, e não consegue pegar aquilo que Deus está falando para a sua vida. Não pense que as coisas que estão sendo faladas aqui são em vão. Às vezes eu estou lá pregando, e fico meditando na palavra que Deus me deu, e digo: Senhor, meu Deus. E aí com pouco, quando o culto termina, ou durante a pregação, eu vou vendo o trabalhar de Deus na vida das pessoas que estão ouvindo. Como domingo meu, eu peguei uma palavra para poder pregar, e aí agora eu fiquei: meu Deus. Mas fui pregando. Durante a pregação e no final eu vi o resultado daquilo que Deus queria falar com o povo, porque muitas das vezes nós estamos preocupados, queremos sim trazer uma palavra para que possa levantar a tua autoestima, para que você possa cada vez mais se alegrar. Mas o que vai te alegrar é você se aproximar de Deus, e é impossível você se aproximar de Deus se não haver um arrependimento sincero, assim como houve na vida de Davi. E até aqui me ajudou o Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço a minha oportunidade.